quem aí é contra ensino religioso na escola pública? Põe o dedo aqui que já vai fechar. Será que o povo ainda lembra dessa brincadeira? Eu sou Andréia Silveira de Souza, cientista da religião, e vou te ajudar a trocar em miúdos um pouquinho sobre essa matéria escolar que ainda dá muito o que falar, o ensino religioso. Pega seu cafezinho e vem comigo. Mas eu não sou a favor de ensino religioso na escola, porque na minha época a escola era pública, mas era aula de catequese. E a professora precisava até de autorização da paróquia para lecionar na escola. No meu tempo também. A questão é que esse nosso tempo já faz um tempinho, né? Eu entendo você que faz uma afirmação como essa, mas é importante a gente saber que, assim como as pessoas e as sociedades mudam, as escolas e, consequentemente, os currículos escolares também. O ensino religioso é um componente que está na Constituição Federal de 88 e no artigo 210 da Constituição, que é o artigo que define os conteúdos mínimos do ensino fundamental e que assegura a formação básica comum para todos os brasileiros e brasileiras, está estabelecido no parágrafo 1º que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. E aqui a gente precisa chamar a atenção para uma questão muito importante. A matrícula no ensino religioso é facultativa, mas a oferta por todos os sistemas de ensino é obrigatória. Diante disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, no seu artigo 33, estabelece que o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade religiosa e cultural do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Isso significa que desde 1997, de acordo com a legislação educacional do país, o ensino religioso não deve ser confessional, muito menos proselitista. O que isso quer dizer? Ele não deve ser nem o ensino de apenas uma religião, muito menos fazer uma doutrinação religiosa no espaço escolar. A questão é que, embora o componente tivesse uma regra, uma legislação do que não deveria ser feito, ele não tinha um currículo oficial em nível nacional. Mas o que é um currículo escolar, Andréia? Em suma, currículo é um documento onde estão definidos os objetivos do processo pedagógico escolar, os conhecimentos a serem ensinados, os métodos a partir dos quais esses conhecimentos podem ser construídos e as habilidades e competências que esse processo pretende desenvolver com os estudantes e as estudantes a partir dos processos de ensino e aprendizagem na escola. Então, o ensino religioso era a única matéria escolar que não tinha um currículo definido nacionalmente. Eis que, 20 anos depois, é promulgada a Base Nacional Comum Curricular, a tão falada BNCC. E nela, o ensino religioso finalmente é curricularizado em nível nacional. E o que isso significa para o componente? Que desde 2017, o ensino religioso é um componente curricular como todos os demais, que possui um objeto de conhecimento, né? E qual é esse objeto? O conhecimento religioso. O conhecimento do fenômeno religioso. O ensino religioso, ao contrário do que muitos de nós tivemos na escola, ele não é espaço para prática religiosa, mas sim um espaço para conhecimento sobre a religião, conhecimento sobre as tradições religiosas e os seus aspectos estruturantes, o que organiza essas tradições, o conhecimento sobre as manifestações das mais diferentes tradições religiosas, os seus saberes, as suas crenças, os seus rituais, os seus símbolos, as suas convicções, os seus modos de ser e de viver das pessoas adeptas, a sua relação com o sagrado e com os outros campos da cultura, como a economia, a política, a ciência, as artes, a saúde, o meio ambiente, as tecnologias, enfim. É no ensino religioso que as crianças e os adolescentes têm a oportunidade
de conhecer sobre as religiões, compreendendo assim as próprias crenças e a própria identidade religiosa, mas também as crenças de outras pessoas. É isso que faz com que eles sejam capazes de construir uma cultura de paz e de tolerância em sociedade, o que é fundamental para a formação de cidadãos e cidadãs. Então, para quem acredita que o ensino religioso não deveria estar na escola porque ele ensina só sobre uma religião, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque hoje o ensino religioso é um componente curricular que tem objetivos pedagógicos e não objetivos religiosos. Objetivos esses que são de formação de crianças e jovens para a cidadania e, por isso, respeita a diversidade cultural e religiosa brasileira e contempla, nas suas práticas pedagógicas, as diferentes tradições e diferentes possibilidades de crença e não crença que se manifestam no nosso campo religioso. E além disso, é um componente que, segundo o Conselho Nacional de Educação, deve ser ministrado por professores e professoras da área de ciência da religião. E não mais por aquela pessoa que precisava da assinatura da paróquia para poder ser professor da escola.